O presidente já se sentou ao lado da nossa colega aqui da CNN, Cristiane Amanpour, e você vai acompanhar essa conversa ao vivo. Tomasse essa decisão de sair do seu país para estar aqui hoje. Por que foi tão importante para o senhor estar aqui hoje? E o que o senhor sabe sobre as intenções de Vladimir Putin de talvez, das intenções que talvez os Estados Unidos desconheçam de entrar no seu país? Muito obrigado. Muito obrigado pela pergunta. Muito obrigado pelo convite. É muito importante quando a Ucrânia possa ser discutida, o tema da Ucrânia seja discutido com outros países. E é importante para que nossos parceiros, nossos amigos, que não concordem com coisas por nossas costas. Eu acredito em parcerias e acho que é o caso aqui. Eu tive reuniões muito importantes com líderes de outros países e eu acho que eu estou aqui para fazer perguntas, ouvir e tratar da resiliência do nosso país. Nós não estamos em pânico, nós somos muito consistentes de que não responderemos à provocação. Nós temos a nossa vacina para isso. Talvez não seja tão boa quanto as vacinas da Covid, mas são vacinas que sabemos que nós não devemos reagir a provocações. Nós sabemos que quando soldados morrem, nós deveríamos reagir, mas entendemos que aqueles que estão nos matando são grupos, nós sabemos quem são esses grupos militares, mas também entendemos que quando eles estão atirando das localidades de onde eles estão atirando, eles estão buscando atingir civis para nos provocar e para que a gente responda e para que assim comecem uma escalada e comecem uma guerra. É também muito importante para que a gente esteja na mesma página em termos de informação. O fato de que os parceiros compartilhem informações conosco me deixa muito grato por causa dessa cooperação dos serviços de inteligência. E nós temos uma situação de tensão há muitos anos. Nós não precisamos entrar em pânico. Nós achamos que os riscos são muito altos, porque temos militares, nós temos mais de 150 mil militares na nossa fronteira e o risco é muito grande. Mas o risco é muito maior se respondermos a uma provocação ou outra. Por outro lado, eu acho que a Federação Russa, quando a gente fala da Rússia, não devemos falar também das pessoas da Rússia, dos russos. Eu acho que eles não gostariam de entrar na guerra contra a Ucrânia, perdão. E nós temos muitas provocações nos territórios ocupados, e nós vimos como a mídia está trazendo provocações diferentes. Nós precisamos preservar nossa estabilidade, precisamos manter a calma e sermos adultos. Eu acho que, nesse sentido, o exército da Ucrânia está sendo muito responsável. Em relação à questão de que fala de bandeira falsa, de um ataque que seria atribuído a vocês, eu acho que os ucranianos estão muito preocupados com isso, porque nós já vimos essa retórica antes, nós já vimos a questão de bandeira falsa antes. Mas o quanto isso o tamanho dessa tensão, como o senhor considera o nível da provocação atual? Qual é esse nível? Qualquer provocação é extremamente perigosa. Eu já disse que eu acho que as perguntas mais preocupantes são a situação da Crimeia, de Donbás, na fronteira da Ucrânia com a Rússia, há 35 mil ocupantes temporários. Então, as provocações são muito perigosas. E se temos esse número de militares
um bombardeio, um tiro pode levar à guerra. E nós entendemos, como eu já disse, eu acho que também os nossos parceiros acreditam e eles conhecem a história da União Soviética e o tipo de riscos que temos. A Polônia, os Estados Bálticos, Lituânia, Estônia, Letônia, Moldávia, eles sabem o que isso pode gerar. Portanto, nós precisamos ter cuidado. Eu acho que eu nem consigo dizer o que poderia acontecer. Se pensarmos em 2014, 2015, nós tivemos muito mais vítimas, infelizmente. Quando alguém na mídia diz que essa é a situação mais terrível, não é verdade. É terrível, é uma tragédia para a nossa nação, para o nosso povo, é uma tragédia. Mas no futuro, vocês vão ver que foi uma tragédia para os russos também, com quem costumávamos ter uma boa relação com a Ucrânia. E como a gente pôde, nós nos mantivemos vizinhos por muito tempo, e somos vizinhos por muito tempo. Nós não estamos falando de vizinhança, nós estamos falando de guerra. E isso não deveria começar. O que foi exibido ontem nos territórios ocupados temporariamente, de bombardeio que teria alegadamente vindo da Ucrânia para restaurar essa região. Essa é uma simples provocação, são mentiras. Não há ninguém morto ou ferido nesse caso. Eles estão explodindo algo do lado deles e atirando. É algo que não acontecia desde 2014, quando eles apontaram suas armas e atiraram nos territórios que eles mesmos controlam. Esse é o tipo de situação que temos vivido. Então, nós queremos, o que nós nos importamos é com a paz. E eu falei isso várias vezes. O presidente da Federação Russa, a Angela Merkel em 2019 e a outras pessoas, nós dissemos que nós tivemos muitos sinais. Nós passamos isso. Nós estamos prontos para sentar e conversar. A plataforma está pronta para nós conversarmos. Estamos prontos para isso. Qual é o sentido de atirar e propor diplomacia ao mesmo tempo? Desculpa, a resposta foi muito longa. Você pode me interromper, a senhora pode me interromper quando quiser. Posso perguntá-lo como o senhor se sente hoje em relação a alguns dias atrás? Eu acho que a solidariedade entre os Estados Unidos e o seu país é algo que surpreendeu a todos, e essa frente unida. E também o uso da inteligência dos Estados Unidos para ver o que está acontecendo e para o que o presidente Putin está fazendo. O senhor disse coisas diferentes. O senhor disse que não é para ter pânico. O senhor disse que há disciplina, que nós não entraremos em pânico. Como o senhor enxerga essas visões agressivas dos Estados Unidos para tentar persuadir, de certa forma, o presidente Putin? É difícil para mim julgar como os Estados Unidos deveriam usar os seus serviços de inteligência e suas informações. É uma escolha deles, mas eu sou grato pelo trabalho que os serviços de inteligência vêm fazendo, mas os serviços de inteligência nos quais eu confio são os meus. Eu confio na inteligência ucraniana e para entender o que está acontecendo nas nossas fronteiras, nós temos fontes diferentes de inteligência que entendem os riscos de forma diferente. Nós estamos falando de como essa informação deve ser usada. Eu já disse isso várias vezes. Não estamos vivendo. Nós entendemos o que pode acontecer amanhã, mas talvez a comparação que eu quero fazer não é boa, mas, enfim, nós não vamos colocar dentro de caixões e esperar.
Nós não vamos avançar contra ninguém, mas estamos prontos para responder. Não podemos ficar passivos, não podemos dizer diariamente, olha, o que pode acontecer amanhã eu não sei. Então, como vai ser a economia? Como a gente pode viver num estado assim, que todos os dias você pode pensar que a guerra vai acontecer amanhã, que amanhã o ataque pode acontecer. Isso acaba com a moeda do país e acaba com a estabilidade econômica. Então, isso não pode acontecer. Então, isso tira o equilíbrio de um país de dentro para fora. Então, aí isso traz uma economia fraca, um exército fraco. E se você tem um exército fraco, qualquer um pode invadir. Então, isso é uma questão, por isso que as nossas respostas são muito calmas. Nós temos de avaliar o que está acontecendo, temos de pensar em como reagir, mas também de digerir essa informação, pensar no que vai acontecer, pensar nas minhas palavras, nas minhas reações e no que vai acontecer com o meu povo. Será que as pessoas vão aos bancos tirar os dinheiros das suas contas bancárias por temer, e aí o pânico começa? Nós temos uma guerra de informação, é uma guerra híbrida, e por isso que a Ucrânia não vai desistir. Nós queremos viver o dia a dia, queremos proteger nosso país. Nós temos vários exemplos. Há muitas coisas concretas, como fortalecer o nosso exército, e fortalecer a nossa economia, investir no nosso país, trazer as empresas para o nosso país, nos dar apoio financeiro. Portanto, quando é dado dinheiro, por exemplo, nós pensamos em reformas. Será que algum outro país no mundo teria um exército tão forte na fronteira oriental como o nosso? Isso não é fácil. Mas nós estamos em pânico, nós temos de viver na nossa vida. É um país forte, é isso. Desculpa, eu só gostaria de acrescentar algo. Perdão por interrompê-la. Nós tivemos uma discussão algumas vezes com os líderes, nos países líderes, e nós falamos sobre políticas de sanções. Nós tínhamos uma visão diferente em relação de como as sanções podem ser aplicadas em relação se acontecer uma agressão russa. Nos disseram que teríamos vários dias e aí uma guerra começaria. Então, comecem as sanções agora. E eles disseram, sim, nós começaremos as sanções quando a guerra começar. Tudo bem, eu disse, mas vocês estão me dizendo que há 100% de chance que a guerra vai começar em alguns dias. E, portanto, o que vocês estão esperando? Não precisamos de sanções depois do bombardeio e depois de que nosso país seja atingido, atacado, ou depois de não ter mais fronteiras, ou depois de não ter mais economia, depois que o nosso país é ocupado. Para que sanções depois? Portanto, quando é perguntado o que pode ser feito, eu acho que muitas coisas diferentes podem ser feitas. Nós podemos até dar uma lista, mas o mais importante é ter a disposição para isso. Portanto, o senhor acredita que as sanções deveriam ser colocadas agora. O senhor também falou sobre OTAN agora. É uma questão sensível, obviamente, e o senhor também falou sobre querer ser parte da OTAN. O senhor disse também que não espera ter soldados da OTAN em seu território agora. Não queremos bandeiras e soldados estrangeiros no nosso país agora. E qual é a sua posição sobre entrar na OTAN hoje? Para responder à primeira parte da sua pergunta sobre sanções, a pergunta não é uma questão de colocar as sanções hoje. Se todo mundo entende que amanhã há uma grande probabilidade de aumento das tensões da Federação Russa, e se a Federação Russa não está retirando os seus militares, eu acho que é um caminho. Se eles estão retirando, tudo bem.
Eu estou falando sobre questões diplomáticas, de uma lógica. Se eles retiram as tropas, não haverá sanções. Mas hoje, mesmo a pergunta de só tornar público preventivamente uma lista de sanções, para que a Rússia saiba o que vai acontecer se eles começarem uma guerra, mesmo isso teria um tipo de apoio. Então eu tenho uma pergunta. Por que, se vocês não podem nem divulgar quais serão, o que acontecerá para eles se a guerra começa, a pergunta é, eu duvido que essas sanções entrem em ação depois da OTAN. Em relação à OTAN, nós tivemos várias discussões a respeito e discussões também com líderes mundiais e meus amigos. E eu tenho vários amigos entre os líderes mundiais, eu não vou dar o nome deles porque eu posso ofender alguém, mas a Ucrânia está sendo apoiada. Mas a Ucrânia precisa de garantias de segurança. Nós somos pessoas inteligentes, nós entendemos que há riscos diferentes por causa da OTAN, com a OTAN. Nós entendemos que há uma distância que nós devemos entre a Ucrânia e a OTAN, que nós precisamos caminhar para entender. O que queremos saber é quanto tempo leva para completar esse caminho. Em questão de dias, em tempo, não, meses. Isso não pode ser medido em vidas, em tragédias, mas em relação à Ucrânia, toda essa distância que há entre nós e a OTAN, será que é justo para nós termos as garantias enquanto nós estamos andando, caminhando nessa trajetória? Será que é justo para nós? Ninguém está nos colocando contra a parede se nós estarmos na OTAN ou não. Nós queremos, sim, mas nós queremos saber da possibilidade das garantias de segurança. Eu entendo que o senhor tem de sair. Só um segundo. Eu acho que foi um ataque cibernético aqui no meu equipamento. Eu posso ter outro? Eu posso substituir? A Rússia não está aqui, mas está aqui, está vendo? Eu acho que eu posso fazer a pergunta, o senhor vai entender. Eu entendo desde o início, mas eu acho que há coisas importantes que eu queria perguntar, senhor presidente, que a inteligência, os Estados Unidos têm seus serviços de inteligência e o senhor tem a sua. Qual é a sua interpretação das intenções de Vladimir Putin? O senhor acha que ele vai invadir? Que ele já decidiu invadir? Eu não sei o que o presidente da Federação Russa quer. É por isso que nós precisamos nos preparar para nos encontrar. É isso. On that note, your people are telling me that I have to stay on Syria. Sorry? O seu povo está dizendo que seus assessores dizem que o senhor precisa ir embora. O senhor teve medo de vir até aqui? Não. Por que eu teria medo? Eu tenho amigos aqui. Mas a sua casa está cercada de seguranças. A minha resposta vai ser muito curta. Eu tenho certeza de que o nosso país está em boas mãos. Não são só as minhas mãos, são as mãos dos soldados e dos cidadãos. Eu acho que a minha visita aqui é importante. E eu gostaria de dizer que eu tomei meu café da manhã na Ucrânia e eu vou jantar na Ucrânia também. Eu não fico muito longe de casa por muito tempo. Muito obrigada.